Se eu posso dizer uma coisa para você, é que esse lugar é o lugar para quem quer evoluir e ser cada vez mais autêntico. Esses papos, essas conversas, esses encontros, eles aconteciam da forma mais velada, ou guardada, ou escondida, vamos dizer assim, que nem todo mundo ouvia e via essas conversas. Mas hoje, esse movimento, essa construção de podcast é para trazer para você uma conversa que sempre agregou muito na minha vida, com pessoas que agregam muito na minha vida e que hoje eu posso compartilhar com você. Sem muito mais delongas, hoje a gente vai conversar com um cara que eu tenho a alegria de, no trabalho, me conectar com pessoas e que no meio do caminho o propósito afina a amizade. Então, o que a gente vai falar sobre, o que eu acredito que a gente vai falar aqui hoje é sobre uma autenticidade de um homem e um pastor que a venda é uma conexão, mas eu já consigo enxergar mais coisas nesse lugar, mas eu quero conversar junto com vocês, com ele, e aí a gente vai descobrindo juntos, fechou? Então com vocês hoje, Caio Monteiro, rapaz! Me receberam, eu não te receberam, esse cara tá assim... Já tô confundindo aqui, esse não é o meu lugar é apresentando. Aí tá assim, quem te viu, quem te vê. A gente também tem um podcast chamado Na Presença, falando só sobre assuntos do reino. Eu acho legal, eu já começaria daí, mano, porque vocês que estão assistindo a gente, ou ouvindo, o Ricardo, esse podcast que ele tá falando, que hoje é Na Presença, ele já foi um outro podcast que era ligado a uma marca, uma empresa que você trabalhou por muito tempo, né? Que a gente construiu esse lugar desse apresentador, dessa profundidade de conversas, de ideias, de desenvolvimento da conversa, que eu acho que é uma coisa que você tecnicamente domina, mas que a gente construiu junto na prática esse ambiente de estar à vontade que a gente está aqui. Então, seja Na Presença ou aqui no Papo Autêntico, só que aqui é papo autêntico, tá? É um talento que o Caio tem, de ver aquilo que muitas vezes você não consegue enxergar. Pô, legal ouvir isso. Isso é um talento, né? Eu acho que, de verdade, eu acho que é meu dom, cara, de verdade mesmo. A gente não tá aqui pra falar de mim, eu vou tentar já pular isso aí, mas realmente é isso. Eu acho que, eu falei isso hoje numa das reuniões que eu tive. A maior dificuldade que a gente tem hoje não é de fazer, é de reconhecer quem a gente é e aí sim assumir onde a gente tem que estar. E sabe quando você muda? Quando você escuta, não quando você só quer falar. Sim, né? Sim, porque você aprende muito com a experiência dos outros. Acho que conhecer você, falando desse papo que a gente está tendo hoje, conhecer você às vezes comunica muito mais coisas do que você tá pensando, ou a mesma coisa do lado de cá, que eu estou pensando. Mas conforme isso acontece, o ouvir, você consegue, baseado no seu olhar, extrair dessa conversa, desse papo, dessa fala, né, dessa outra pessoa, aprendizados que às vezes nem ela está enxergando o que está passando. Então, o ouvir realmente tem construído muito e acho que é parte da nossa amizade aqui, né, nos cafés e tudo mais. Mas conta para as pessoas quem é você e o que você faz. Eu sou o Ricardo, pai de família, casado com a Camila, pai do Guilherme, pai do Miguel, filho da Jussara, da Bahia, de Salvador. É isso, Bahia, fale comigo, minha joia. Feira de Santana. Pronto. E filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Foi isso que mudou minha vida, esse entendimento. Animal, e qual hoje é a sua área de atuação? Como você se conecta com as pessoas, não só na área profissional? Porque eu não quero fazer desse lugar um lugar que fala da profissão das pessoas, por mais que seja um podcast destinado para que as pessoas usem o que a gente discute aqui para evoluir autenticamente. Mas eu quero que você traga esse lugar. Como o Ricardo se conecta com essas pessoas? O que você trabalha, vamos dizer assim? Eu trabalho 20 anos com vendas, mas também trabalho hoje. Não é um trabalho, é algo que eu faço com muito prazer, um chamado, um propósito, que é pastorear também. Que animal. E apresentar o programa Na também, Presença. que eu vou divulgar de novo Na Presença. Só entrar lá no YouTube lá,
os programas novos aí chegando. O Caio foi o cara que tirou esse apresentador de dentro de mim, né? Eu estava conversando, estava brincando aqui com o Caio, que eu cheguei cru, sem saber de nada. E aí, o que eu faço agora? E o Caio no meu ouvido aqui, Vai aquele retornozinho aqui, mano. vai, esse assunto aí já deu. Cara, levanta o rosto aí, mano. Fica cara de feliz, fala pro cara que já foi, já, porque ele já acabou, né, mano? É bom barato isso mesmo. Era uma forma de impulsionar, é verdade. Nossa, faz o quê? 2 anos isso? Faz uns 2, 3 anos isso. 3 anos, Passa eu tô quase 3 né? anos aqui. Faz mais, Faz mano. mais de 3 anos. Faz mais de 3 anos. Caraca, velho, que loucura. Tá, agora a pergunta que faz esse papo ser autêntico. O que faz você, o que torna o pastor Ricardo é, o vendedor, o promotor de negócios, o cara que conecta as pessoas através de um produto ou de um serviço, que é um vendedor, Ricardo Monteiro autêntico. O que te torna único, cara? Você sabe me dizer? Minha história de vida. Eu fico pensando, e o nome da igreja é Batista Transformação, porque Deus transformou minha vida. Até os meus 27 anos eu não tinha lido um livro na vida. Eu não terminava nada. Parei a escola no terceiro colegial, pronto para acabar, para me aventurar fazendo grafites, desenhos. E quando eu me converti, no primeiro ano eu li 21 livros. Depois eu terminei os estudos. Fiz faculdade de teologia, dou aula de teologia também, é uma das coisas que eu faço. Professor também. Mas, antes disso, ó, um cara que dá aula, quando eu era novo, uma das coisas que eu fiz, que ficou marcado na memória, uma vez, para completar a quantidade de notas na escola, eu pulei a janela. Marquei lá no caderninho, você lembra do caderninho? A, B, marquei as notas. Não pulou só eu, pulou eu e mais 2 caras. Tinha um menino que era todo quietinho, crente, sabe? Não fazia nada de errado. A gente colocou até uma quantidade que a gente viu, né? Mas o rapaz não, ele completou. Engraçado que O cara que fez era tudo, fechou o bimestre. Daí a professora chegou, olhou o diário, né? Inocente, a professora olhou e falou: cara, esse cara nunca fez nada. Falou assim: Ednilton tá de para. Eita, entreguei o nome. Você vai Ednilton, ganhar. abraço. O Ednilton tá de parabéns, fechou a matéria do ano inteiro. Mas você vê, um cara que nunca se preocupou com o estudo, após a conversão, o cara se dedica, vai fazer faculdade e começa a dar aula depois. Tá, então, isso é muito legal, mas me tira uma dúvida. De onde vem o Ricardo? Essa casa que morava esse menino que não se dedicava a nada. Mãe, pai, filho, mãe, pai, família, como é que era? Era um local de muito sofrimento. Meu pai tinha problema com o álcool, muitas vezes quebrava tudo dentro de casa, chegou a dar tiro dentro de casa, minha mãe fugindo de madrugada, Uhum. e ficava eu e minha irmã ali, tendo que suportar aquele momento. Isso trouxe muita resiliência, força. Mas durante um tempo foi um problema. Certa vez meu pai chegou e falou assim, ó, o único filho que eu não consigo amar é você. Eu não estou usando isso de narrativa para Não, trazer um não, vitimismo. não. Mas ele falava sempre quando tinha alguma moça, alguma garota, falava assim, meu filho é o playboy da casa. Isso me trouxe uma validação em relacionamento. E eu me perdi muito tempo com isso. Porque eu achava que eu era amado quando eu estava tendo algum relacionamento. Então eu vivi uma promiscuidade gigantesca. Quando eu conheci a Cristo e senti o amor dele, eu vi que eu não precisava mais de relacionamentos para me sentir amado. Ele me preencheu, me trouxe paz, alegria, e aí a minha vida começou a ser transformada. Eu acho muito legal, cara, porque se a gente continuar mergulhando e mesmo em situações que para a gente é comum, né, na nossa história, comum, não o que ela gera, comum o que você está falando. Poxa, cara, eu realmente, enfim, tive essa situação com meu pai que gerou isso em mim,
a gente já começa a olhar o Ricardo daqui, da frente, né, de hoje, diferente. Porque o que você está me falando o meu primeiro pai, eu tinha que, mesmo que eu fizesse o melhor, eu ainda assim era aquém de quem ele gostaria que eu fosse, ou do que gerasse uma conexão entre nós. E aí você fala que depois que você conhece a Deus, você começa a fazer tudo o que Deus te pede, de certa forma, que um pai pede, e você começa a ver que esse pai, ele, diferente de um outro, ele te põe no colo, sacou? E aí, eu acho que quando a gente entende que quando o reconhecimento chega, é um momento de conforto, certo? Por quê? Porque com meu pai, independente do que eu fizesse, a paternidade me levava para um lugar de desafio de fazer mais. Com esse outro pai, o que eu faço, eu sinto que estou num caminho e da forma que eu faço hoje, por não fazer isso, por ser dessa forma, as pessoas reconhecem que Deus, um pai, me transformou. E isso é muito louco, porque eu não sei, não sei se faz sentido, mas esse é o desafio desse podcast. O quanto o reconhecimento para você é importante. E eu não falo do reconhecimento do elogio, mas do reconhecimento, tipo assim, cara, você, Ricardo, na sua casa, fala, poxa, hoje eu passei um dia com o Caio, que eu tenho certeza que a definição do dia foi, poxa, o Ricardo realmente foi um cara bom para mim. Entende? E às vezes a gente não sabe usar isso e se machuca. E às vezes a gente não sabe usar isso e a gente parece que sempre está devendo ao outro. Mas na verdade, isso também pode ser uma arma a favor. Que é a arma do quê? Cara, eu sei servir, mas eu também sei parar de servir quando eu entendo que não tem mais para onde ir. Entende? Eu não sei se faz sentido e se isso te leva se você pensa nesse lugar, né? Eu já tinha percebido isso nesse lugar de a paternidade lapidou o Ricardo de que ele é potente para fazer além da expectativa, que ele poderia só esperar um retorno, mas se não vier, tranquilo, eu vou para outra. Sabe o que isso gerou em mim? Para cada pessoa gera algo diferente. Se a gente for analisar na psicologia, quando você chega para o seu filho, Uhum. ele erra e você só dá a bronca, ele vira perfeccionista. Tem muitas pessoas hoje com a vida travada, porque só faz aquilo se for perfeito. Se vê algum defeito, para no meio do caminho. Foi pessoas que foram repreendidas pelo pai Uhum. e não acredita que alguém pode ajudar ou que de repente um erro ali vai passar e as pessoas vão aceitar. Uhum. Agora as pessoas que tiveram um pai, quando você errou, o pai chegou, não, vamos fazer junto, e te ensinou, essa pessoa aprende a contar com outras pessoas. O que aconteceu no meu caso? Eu aprendi a não esperar nada de ninguém. Então, se eu estava errando ou não estava errando, Sim, fazendo, precisava fazer, precisava quebrar barreira. Eu não podia parar, porque eu sabia que ninguém iria me apoiar. Então, assim, eu fui lutando a vida, fui vencendo, quebrando barreiras. Então o que você está falando é que quando você consegue ter a consciência do seu lugar como filho, tanto de Deus quanto do seu pai, você começa a dizer, tipo assim, cara, se eu posso fazer de tudo, mas uma coisa que eu não vou fazer é tolerar algo que eu de repente tolerei e não quero mais fazer isso. E o que você acha que isso, Ricardo, hoje favorece no Ricardo? Porque eu tô aqui para te provocar mesmo, E assim. é isso. Eu tô aqui para realmente fazer a gente sair daqui dizendo o que tornou esse papo autêntico, o que fez a gente chegar nessa essência do Ricardo, sabe? O que fez a gente parar para conversar sobre uma coisa que às vezes na mente do Ricardo já está definida, mas com as provocações ele começa a entender que a autenticidade dele é um desafio, de repente de, de encarar algumas coisas de uma forma que vai trazer um desafio, mas que ele consiga, dentro dessa perspectiva, dessas fichas, perceber o quanto isso agregou ainda mais do que ele acha hoje. Então, o,
o quanto você acha que é esse ponto com o seu pai e esse encontro com Deus, e nessa perspectiva de, cara, já fiz demais aqui, não teve conhecimento, faço aqui, percebo que Deus me vê, me entende. Quanto isso moldou o Ricardo? Você consegue dizer? O que muda, acho que na conversão, quando você tem um encontro com Deus, você consegue enxergar o seu propósito e o seu chamado. Não sei se você conhece a história de Viktor Frankl, Não. que ele escreveu um livro chamado O Psicólogo no Campo de Concentração. Uhum, Ele era um psiquiatra renomado, tinha acabado de casar, e ele vai parar no campo de concentração. uhum, Ele vê que todo mundo que não tinha um propósito morria, desistia da vida no meio do sofrimento. Mas aqueles que tinham um propósito, eles continuavam até o final. Qual era o propósito dele? Ter a esposa de volta, que ele tinha acabado de casar. Então, cada minuto, cada momento, ele pensava na esposa, passando frio, se machucando, uhum. doente. Quando eu conheci a Deus, me trouxe um propósito. Qual foi o propósito? Da mesma forma que minha vida foi transformada, eu queria trazer essa transformação para outras pessoas. Aquele carinho, aquela aproximação, aquela intimidade que eu sempre busquei com meu pai, que eu não tive, eu consegui em Deus de forma imediata. E isso me fez me colocar no lugar das pessoas e entender o que falta na vida de muitas pessoas, essa intimidade com Deus. Eu acho muito incrível, porque a gente, de certa forma, olha algumas coisas na perspectiva humana, de dizer assim, pronto, eu entendi dessa forma porque era uma alternativa de eu entender. Eu não. Só que, na verdade, quando a gente entende que existe um pai, um grande maestro, tocando essa grande música, eu tenho aprendido a dizer assim, eu consegui adaptar minha vida com esse aprendizado dessa forma. Porque você fala, hoje, quando você. Hoje, você consegue me dizer qual que seria a maior alegria pro Ricardo hoje? Pô, cara, quando isso acontece, eu fico muito feliz. Sabe que você falando, eu me lembrei de uma palestra que eu fiz no curso de comunicação, Uhum, no final do curso. Falei sobre felicidade. uhum. Quando eu fui entrar em felicidade e vi um monte de filósofos falando sobre felicidade, eu falei, e agora? O que eu faço? Porque os caras não entravam em concordância com nada. Então, várias pessoas não tinham a mesma visão que você estava vendo de um assunto. Tipo, ninguém tinha visão de ninguém. Tipo assim, ninguém tinha a mesma visão de ninguém. E isso tem uma influência muito grande com a sociedade que a gente vive hoje. Se a gente for pegar um dos grandes sociólogos aí dos últimos tempos, que foi o Baum, ele falava que hoje a gente está numa sociedade líquida, que não tem nada Nossa. concreto, cara, que a verdade é relativa. E aí, como você vai entender o que é felicidade dessa forma? Então eu parei para analisar e fui estudar os grandes filósofos. Fui lá para Sócrates, fui lá para Epicuro, Schopenhauer e Uhum, assim por diante. Uma das coisas que me chama a atenção é Epicuro, ele fala que a felicidade é você viver com o que você tem na mão. Não é uhum. você ter muito, nem você ter É escassez. o agora. É o agora, a satisfação. Quando eu entendi o propósito da minha vida, cada momento que eu concretizo, eu faço algo. Eu consigo ver o agir de Deus e isso me traz alegria. Então, por mais que tenha pessoas que falam, não, felicidade é um estado de espírito, é um momento. Mas quando você vive o seu propósito, a felicidade é constante. E isso, a ficha do Ricardo que cai sobre o propósito é com quantos anos? Aí já é quase 30 anos. Eu tenho 43, eu vou fazer É 43 um anos. menino. Depois, antigamente, falava, nossa, Mas 43 foi anos. em torno de 27 anos. 27 para 28 Tá. anos. E aí você tá em que momento? Você já é pastor ou não? Não, Já é casado ou não? ainda não. Tá. E aí me tira uma dúvida. Quando você, quando você, quando você vem nesse lugar de descobrir o propósito e ver que ele vai te levar para um próximo nível de maturidade, no sentido de fazer aquilo que tem que ser feito, qual era a forma que você
Qual era o termômetro? Você consegue me definir o termômetro? Tipo assim, cara, sinto que eu tô no caminho que você tinha, não? O impacto foi tão grande que tudo perdeu sentido em volta. Tudo que eu Ô, estava louco. fazendo. Eu vou colocar uma coisa aqui, dificilmente eu falo sobre isso. Já conseguimos coisas exclusivas, hein, Nenê? Mas na época eu vivia numa prostituição tão grande que eu tinha 3 namoradas. Quando eu tive um encontro real de um dia estar num local e Deus falar comigo de tal forma, eu terminei esses 3 relacionamentos e nunca mais vivi na prostituição. Então, quando o seu Pai Celestial te pediu algo, você entendeu que era a oportunidade de você obedecer e entregar aquilo que era solicitado. Foi mais do que isso, ele preencheu meu coração e eu consegui enxergar. Tá. Não foi preciso me pedir algo. Nunca foi para mim sobre condenação, sobre o que viria depois, mas sim sobre o que ele é e o que ele fez comigo. E na verdade, Ricardo, eu acho que esse também é um lugar muito importante pra gente, mano. De encontrar esse lugar livre do que o outro, da expectativa do outro. Sim. Porque a expectativa do outro, ela também acontece de acordo com a vida que o outro teve. Uhum. Então, quando você percebe que você precisa viver com um propósito, isso é um ponto. Quando você percebe que você não depende da expectativa do outro, quais são os passos que você diz assim, cara, depois desse ponto que eu percebi que não era sobre o outro, e assim, não era sobre o outro, quais foram as outras fichas que foram caindo a partir daí? Cara, a mudança, enxergar o que realmente Deus entregou para você, tem coisas que você não consegue enxergar a não ser o momento que você para olhar para si mesmo. Sim. Acho que o próprio Sócrates falava, analise o homem a si mesmo. Que, de certa forma, Paulo vai utilizar através das Escrituras. Quando você olha para dentro, você começa a enxergar aquilo que foi entregue só para você, que você faz de uma forma que nenhuma outra pessoa faz, Dentro. dentro. Porque a gente está muito acostumado e sendo levado por um olhar e competição para fora. Então, quando eu estou falando com você, eu estou falando de um rapaz que, que vence o primeiro, na verdade, vence vários estágios, mas ele entende o valor, reconhece o propósito, ele se dispõe a oferecer para o outro esse lugar de. Cara, que sente que, por exemplo, não é que precisa provar algo para alguém, mas que está tentando convencer uma pessoa de que você é quem você é, eu posso dizer que, calma, você tem a sua importância, talvez não nesse lugar, mas num lugar celestial. Então, assim, isso faz parte do movimento de pregação, do evangelho para você ou não? Você falou algo que eu tenho conversado esse último mês, me pegou bastante conversando com algumas pessoas. Uhum. Tem linhas, a gente vai falar linhas teológicas e posicionamentos, pensamentos, que Deus está com a pessoa quando ela está prosperando. Uhum. Agora, quando a gente para analisar sobre plantação e colheita, você pode colher aqui ou pode colher quando você estiver com Cristo. Uhum. E muitas pessoas não entendem, porque eu conheço pessoas que dedicaram a vida inteira. As pessoas estão fazendo, amam aquilo, mas muitas vezes falta o prato de comida. Uhum. Isso não quer dizer que ele está plantando de forma errada. Isso só mostra que ele está colhendo, ele vai colher, não agora, mas depois. E tem muitas pessoas que vêm, eu tenho uma chave para você, para transformar a sua vida, que não sei o que, não sei o que. Mas será que o propósito de Deus é esse? Aí você matou. Porque quando você entende o seu propósito e você vai, tudo bem você fazer isso. Mas o grande lance é você entender como você encaixa o seu propósito. Perdão, como você encaixa, você se encaixa no propósito de Deus. E vai, que é o que você falou agora. E para a gente caminhar de verdade para o fim, eu queria que você deixasse aqui
qual foram as questões, os pontos de atenção que fizeram o Ricardo falar assim, cara, eu preciso olhar para esse lugar, eu preciso escolher, porque, por exemplo, a gente conversou hoje sobre possibilidades, sobre uma série de questões que continuam batendo na questão de valor mesmo, né, Sim. de pessoa. Qual foi a virada de chave do Ricardo e falar assim, entendi, eu até posso ser um bom vendedor, mas o meu maior talento é realmente gerar esse movimento de que as pessoas se conectem e vivam o seu propósito. Qual foi o momento que o Ricardo encontrou isso dentro ou fora da igreja, enfim? Quando a gente fala de vendedor, parece até que a gente está separando, né? A gente Uhum. conversou um pouquinho antes que eu não acredito em dualismo, né? Você é cristão trabalhando ou você é cristão fora do trabalho ou Sim. dentro da igreja. Então, quando a gente para analisar e analisa os dons e talentos que Deus nos entregou, Uhum. isso faz com que a gente conecte e transborde isso. Uhum. O que acontece numa venda? Tem um monte de oportunista, só quer vender. Mas quando você não tem uma moral, uma ética, não que você não tenha moral e uma ética, mas uma moral de acordo com princípios. Uhum. Você vai fazer de tudo para empurrar um trabalho, um serviço, alguma coisa do tipo. Uhum. Quando você tem entendimento para que você está ali, o porquê você está, você se coloca no lugar do outro, você tem empatia. O que essa pessoa realmente precisa? Outra coisa, quando você entende o seu propósito, você fala menos e escuta mais. Numa venda, você escuta mais do que você A fala. venda ela passa técnicas de você conectar a pessoa com uma informação que ela não sabe, que ela tem que sentir a necessidade, que no final ela tem que comprar. Aham. Então, assim, a venda ela é a estrutura de quando a gente vai é, comprar um pão e você fala assim- e a pessoa fala assim, é, você comprou já o pão, mas você não vai rechear mais ele? Poxa, ele tem a opção de comer o pão sem nada, mas ele tem uma opção também de dar um upgrade. Sim, Então, assim, eu acho que a vida nos ensina muito sobre esse lugar de, cara, existem várias possibilidades que você, só que existe uma que é inegociável, que é o respeito, que é a estrutura, que é a busca por ser uma pessoa melhor como policial, como... E acho que, no seu caso, Ricardo, você deve ter várias formas de colocar, de agregar, de inspirar pessoas a, mesmo que em dúvida, elas conseguirem atingir a melhor forma delas. E aí eu fico assim, falando, por que você está falando isso? De onde você tirou isso? Porque só um cara que foi rejeitado pelo pai, mas foi aceito por outro, que deu uma liberdade para ele, que faz ele conseguir romper barreiras, viver coisas extraordinárias. E além de tudo isso, ele consegue entender que o que não fizeram por ele é hoje a maior ferramenta que ele tem pela pessoa, pelas pessoas. É a maior ferramenta de fazer as pessoas caminharem no propósito dela. Então, a, a, a minha questão aqui hoje, o Ricardo que eu estou conversando aqui hoje, é um Ricardo que ele vai chegar aqui, ele vai fazer o que ele puder fazer, mas da forma que ele entenda que está seguro para ele entregar para você, você reconhecê-lo de certa forma ou não publicamente, enfim, mas saber que aquilo ali você participou e é histórico e você fez parte daquilo. Então, a, quando eu olho para extremamente temente, extremamente disposto a impulsionar pessoas, eu vejo um pastor. E aí é muito louco, como às vezes a gente quer falar, não, eu até sou pastor, mas meu forte é isso, meu forte é aquilo. Temos um todo, que nossa história vai formatando em nós e entregando para a gente esse lugar de conquistas, seja financeira ou não, enfim, mas conquistas, avanço, não rumo a um prêmio, mas rumo a salvação, rumo a chegar mais perto dele, rumo a entender quem ele é, o que ele precisa de nós, no sentido de que ele conta conosco, entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz hoje de ouvir você e entender que o grande Ricardo, ele é a melhor versão de pai que ele acredita ser. Estou enganado? Porque você é a melhor versão de um pai terreno, que pode ter errado com o próprio, por exemplo, com você errou com talvez da sua própria família,
mas ele não quer chegar no lugar de ser o pai que é, mas não volta para pedir perdão. Mas também não tem como ele ser o pai quieto que fica para esperar a próxima experiência. Ele tem que viver a vida que Deus possibilitou que ele vivesse. E ele sabe que existe um Deus misericordioso. Então é um pai que traz para um discipulado, para um pastoreio ou para uma paternidade, esse lugar de você pode ir, mas toma cuidado. Você consegue fazer, mas toma cuidado. Você vai fazer, mas toma cuidado. E se precisar, pai tá aqui. Sacou? Eu não sei se hoje você enxerga essa paternidade. Eu nunca identifiquei isso como paternidade em você. Eu sempre achei que você era um cara de relacionamento, comunicação. Mas hoje, a conversa não foi para o lugar do Ricardo vendedor. Foi para o Ricardo. Não, o Ricardo pai. O Ricardo abraço. O Ricardo olhar. O Ricardo preocupação. Acho que isso mostra quando você, para ter parceria com algumas pessoas, você buscou saber o que você poderia contribuir com elas nas parcerias. Isso é muito legal. E na venda é isso também. Então você enxerga isso como um diferencial do Ricardo. Sim. Então, para a gente caminhar para o fim, olha para essa câmera aqui. Para essa? Olha para essa câmera ali e repete de novo a resposta que eu te faça de novo a resposta do que eu te perguntei. Hoje, o que torna o Ricardo pastor e vendedor autêntico? O que torna o Ricardo um pastor e um vendedor autêntico é aquele que conhece a sua história, sabe que dos problemas, das dificuldades das pessoas e que Deus entregou uma capacidade para a vida de cada uma ser transformada. E aí? Você pode me dizer uma coisa? Você que está desse lado, você acha que o papo foi autêntico? Eu quero te agradecer, mano. Quero te agradecer porque é muito louco como em pouco tempo a gente consegue sair de um Ricardo e indo pelo mesmo Ricardo, a gente percebe um pouco mais de profundidade no que você fala, na força que você fala, naquilo que você comunica. Então hoje eu acredito que, espero que as pessoas tenham sentido isso no vídeo. A forma que o Ricardo começa a dizer o que torna ele autêntico, de forma simples, mas e como ele termina, numa conversa simples assim. Porque o meu papel aqui, cara, não é transformar seu discurso. O papel aqui é fazer você reconhecer sua história, porque é ela que te torna único. Fechou? Obrigado. Tamo junto. É nóis. Muito obrigado, mano, por topar essa. E ó, segundo me... Yo, parece que eu falei igual o Brandon, hein? Yo! Vocês vão saber dessa piada ainda. Ó, vocês podem comentar aqui no YouTube, você que tá aqui no Instagram, enfim. Coloca, por favor, aqui. E aí, Cardão, cadê o cara na presença, irmão? Só chama seus amigos famosos. A agenda do cara é muito boa, mas vamos Gente, ver se ele arruma espaço. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tchau, obrigado. Clique aqui, ativa o sininho, por favor. Compartilhe isso com as pessoas que você acredita que precisam entender que a nossa história nos torna único. E é isso que nos faz ser autênticos. Nós, minhas joias. Beijo. Tamo junto.